seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Vamos orar, queridos. Glorioso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração somente a Ti, Senhor. Nós te pedimos em primeiro lugar perdão por todo o pecado que tenhamos cometido contra Ti. Perdoa-nos, Senhor, todos os nossos pecados. Lava-nos com o Teu sangue e mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Oh, Senhor, nós te convidamos, Senhor, seja bem-vindo. Toma teu lugar de honra, Senhor, na nossa casa, na nossa família, no nosso coração, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Seja bem-vindo. Que o teu Santo Espírito fale conosco, nos conduza em sabedoria, entendimento, discernimento e revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Senhor, que os teus arcanjos e anjos se te guardem nossas casas, a casa dos nossos vizinhos, nossos condomínios, nossa cidade, bairro, estado, a nação brasileira. Faz o mesmo, Senhor, em toda a América do Sul, América Central, da América do Norte, desde o Ártico até a Antártica, todas as ilhas da Oceania, todo o continente africano, a Ásia, a Europa, em nome de Jesus. Guarda aqueles, Senhor, que estão no meio de conflitos de guerra, Senhor. Livra-os de todo mal, em nome de Jesus. Te revela, Senhor, aqueles que estão em grande angústia, Senhor. Visita os hospitais e que aqueles que estão enfermos sejam radicalmente curados, em nome de Jesus. Tora larama siria solaramai. Torerehe sias toro colaramasti andaramas. Horelastihisian, saralarai osturi manterele masuri andaramas. Oh, Senhor, nós te louvamos, nós declaramos que Tu és o Senhor sobre as nossas vidas, Tu reina e vive de eternidade a eternidade, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Lembrando a todos que hoje nós vamos fazer a ceia do Senhor. Então, enquanto nós vamos louvar ao Senhor, você vai lá, prepara o seu suco, o seu pãozinho, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor, então. Glória a Deus. Glória a Deus. São incomparáveis as suas promessas, não é verdade? Bom é louvar o Senhor. E depois, a gente não pode esquecer que Davi, amados, adorava o Senhor numa tenda, né? Um pequeno tabernáculo, uma tenda. Moisés ergueu lá no deserto o tabernáculo de Moisés. E o mais interessante, outro dia, a Rosane, a filha do pastor João Carlos, disse que uma das coisas, por que os pássaros cantam tanto? Para demarcar o território. Por isso que eles se juntam e cantam muito, pela manhã, no amanhecer do dia, no final do dia, para espantar como se diz, os predadores. Aqui a gente tem uma algazarra de pássaro, que é algo impressionante, né? E eu achei muito interessante aquilo. E Davi levantou a tenda e colocou turnos de hora em hora para as pessoas louvavam, os sacerdotes, né? Os levitas oravam e adoravam o Senhor ininterruptamente por 40 anos. Eu estava olhando aqui quantas pessoas tinham aqui no meu tablet, diz que tem 118 pessoas ao vivo, talvez em outros estejam mais. 118 pessoas de várias partes, de vários lugares do Brasil, fora do Brasil. Então, imagina, nós aqui, todo mundo cantando. E sempre em algumas vezes, quando estamos louvando o Senhor, é como se eu enxergasse
é nessa música, clame ao Senhor, ele caminhando e olhando. Da mesma forma que ele caminhava aqui, como se ele está presente, ele está em todos os lugares, olhando, recebendo louvor. E à medida que nós vamos orando e adorando o Senhor, amados, as aves de rapina não podem chegar perto, porque nós somos pedras vivas do altar do Senhor. Então este louvor faz com que o inimigo das nossas almas, aí você imagina, né? Nós aqui, outro ali, em outra cidade, outro no outro estado, outro no outro país. Então é muito tremendo isso, amados. Glória a Deus. Estava lendo aqui as interpretações. Derramo do meu óleo de alegria, filhos, para vivificar a vossa fé, diz o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Ainda há muitos apriscos para visitar, porque há muito o que fazer no meio de vós. Glória a Deus. Louvado seja e bendito seja o nome do Senhor. Ouçam a voz do meu espírito que clama por santidade, a sua amada noiva. Verdade. Sem santidade ninguém verá a Deus. Glória a Deus, amados. Glória a Deus. E estava lendo aqui que hoje é o aniversário do pai da irmã Maria do Carmo, 94 anos. Ô, glória! Eu não sei o nome dele aqui, eu não enxerguei o nome dele. E o aniversário da irmã... Ai, como é que é o nome dela? A irmã lá, a irmã lá que mora lá na Inglaterra. Esqueci o nome dela, Jesus. Ainda bem que o Senhor não esquece. Alguém acha aí pra mim? Esqueci. Como se diz, isso acontece com nós seres humanos, mas o Senhor não esquece. A palavra do Senhor que ainda que a mãe esqueça... Eliana? Ai, não lembro. Ainda que uma mãe possa esquecer do filho que amamenta, o Senhor jamais se esquecerá de nós, amados. Se alguém achar um nome aí, que eu esqueci o nome da nossa irmã lá da Inglaterra. É José Miguel, pai da Maria do Carmo. E todo mundo está falando Eliana. Eliana, tá bom, então é Eliana. José, como é que é o nome? José Miguel. O senhor José Miguel, o pai da Maria do Carmo. Que Jesus ricamente o abençoe, querido. Que a graça do Senhor seja superabundante na sua vida, na vida da sua família, dos seus filhos, das suas noras, dos seus genros, dos seus netos e bisnetos. Talvez tenha tataraneto, eu não sei, né? Que todos sejam uma família abençoada. Imagina chegar aos 94 anos, ô glória, que coisa mais tremenda, né? E que Deus abençoe cada dia mais e a graça seja superabundante neste tempo que o irmão estará aqui neste planeta ainda. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Então não esqueçam. A gente sabe que tem muitos são as afrontas, os ataques, mas a gente não pode esquecer. Nós somos uma pedra viva do trono, do altar do Senhor. Então, nós podemos em qualquer minuto entrar no Santo dos Santos, colocar um louvor, orar, né? Aqueles que são batizados no Espírito Santo, orar em línguas, buscar o Senhor, declarar a palavra do Senhor. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Isaías. Isaías 49. Isaías 49 diz assim: Ouve-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre. Desde as entranhas de minha mãe fez menção do meu nome. Essa palavra é muito bonita, né? Aqui está falando especificamente de alguém, né? Mas isso fala de todos nós também.
e fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. E me disse: Tu és meu servo, e Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Mas eu disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. E agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para seu servo, que eu lhe torne a trazer Jacó. Mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será minha força. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Amados, aqui Isaías estava falando no Espírito. Ele estava falando de quem, queridos? Estava falando de Jesus. Estava falando de Jesus. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, aos que as nações abominam, ao servo dos que dominam, os reis o verão e se levantarão. Os príncipes diante de ti se inclinarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel que te escolheu. Assim diz o Senhor: no tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei e te guardarei. E te darei por concerto do povo, para restaurares a terra e lhe dares em herança as herdades assoladas. Para dizer aos presos: saí, e aos que estão em trevas: aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os lugares altos terão o seu pasto. Nunca terão fome nem sede, nem a calma, nem o sol os afligirão. Porque o que se compadece deles os guiará, e os levará mansamente aos mananciais das águas. E farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas veredas serão exaltadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Exultai os céus, e alegra-te tu, terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Oh, glória! Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos apressadamente virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão para fora de ti. Levanta os olhos ao redor e olha. Todos estes que se ajuntam, vêm a ti. Vivo eu, diz o Senhor, que de todos estes te vestirás como de um ornamento, e te cingirás dele como noiva. Te cingirás deles como noiva, porque nos teus desertos, nos teus lugares solitários e na tua terra destruída te verás agora apertada de moradores, e os que te devoravam se afastarão para longe de ti. Até mesmo os filhos da tua orfandade dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim este lugar. Aparta-te de mim para que possa habitar nele. E dirás no teu coração:
quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada e solitária, entraria em cativeiro e me retirara. Quem então me criou estes? Eis que eu fui deixada sozinha, e estes onde estavam? Assim diz o Senhor: eis que levantarei a mão para as nações, e que ante os povos arvorarei a minha bandeira. Então trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. E os reis serão os teus aios, e as suas princesas, as tuas amas, diante de ti se inclinarão com o rosto em terra e lamberão o pó dos teus pés. E saberás que eu sou o Senhor, e que os que confiam em mim não serão confundidos. Tirar-me-ia à pressa o valente, ou os presos justamente escapariam? Mas assim diz o Senhor: por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano escapará, porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu remirei. Eu sustentarei os teus opressores com a sua própria. Eu sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com o seu próprio sangue se embriagarão, como com mosto, e toda a carne saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, o forte de Jacó. Glória a Deus. Louvado seja e bendito seja o nome do Senhor. É lindo de ver Deus sendo apresentado, Deus revelando o seu Filho Jesus aos profetas, né? Isaías, eu acho que é em torno de 700 e poucos anos antes de Cristo. 600 e pouco, né? Imagina, amados. E hoje nós estamos já 2000 anos, 2023 anos após o nascimento e a morte de Cristo. Estamos no século 21. Eu sempre lembro do vovô falando, século 21, a maioridade da Terra, o tempo que Deus vem acertar as contas com o planeta. Senhor! Glória a Deus que temos nós, na nossa, como se diz, ficha corrida. Quando a gente vai fazer um concurso, a gente tem que tirar uma ficha corrida na polícia, na justiça eleitoral, na justiça, como se diz, civil, né? Que nada consta contra nós, né? Então, nas nossas fichas corridas tá lá, Sanderlina, Patrícia, Michele, Helena, Juju, Rose, lá escrito assim, ó, carimbo. Como se diz, salvados, né? Liberados, aptos pelo sangue do Cordeiro. Toralá renamassolaramai, rotarahistilibanas solarakant, torenaini salarabashori andrimas. O Senhor tem falado conosco diariamente, o Senhor tem nos orientado, o Senhor tem nos advertido, o Senhor tem nos animado, porque Ele é puro ânimo. Às vezes a gente está lá desanimado, indignado, bravo, chateado, cheio de razão, né? E o Senhor, e a gente fala comigo, Senhor. Senhor, tu não vai dizer nada, olha só essa situação que eu estou passando, né? Tu não vai falar nada? Aí tu abre a Bíblia, tu vai lá, pede para alguém orar, aí tu pensa assim, não, vou pedir para aquele outro lá, não, vou pedir para aquela outra lá, porque a gente quer ouvir algo que satisfaça a nossa justiça própria, a nossa alma e o nosso espírito. E aí às vezes o Senhor vem e fala assim, eu te chamei, eu te escolhi, eu sou contigo, te levanta, anda, né? Como se diz, não solta da minha mão, eu estou aqui. E a gente, a gente queria muitas vezes aquela voz de trovão, que dizia assim, eu vou pegar os teus inimigos, aqueles que estão te incomodando, e vou fritá-los. Eita, quero ver como isso aconteceu. Porque
Deus é Deus de misericórdia. E glória a Deus, amados, por sermos chamados à atenção por Deus. Sabe? Glória a Deus, porque os filhos são disciplinados. Quem não é disciplinado não é filho. Quem não aceita disciplina também não é filho. Está deixando de ser filho e começa a ser, como é que se diz, agregado. Misericórdia, né? Então, não esqueça, amados, como os filhos de Deus, fomos enxertados na videira verdadeira, através de Jesus Cristo, pela fé. Eu sempre acho muito linda aquela passagem que diz assim: fui encontrado por um povo que não me buscava. Esses somos nós, amados. Jesus não nasceu para a salvação dos gentios, né? Ele nasceu para a salvação dos judeus. E através de Abraão, né? Mas Deus já sabia tudo de antemão. Aquela parte lá no Jardim do Éden, né? Quando a Eva lá faz um monte de bobagem, né? Fica lá de trololó com a dona cobra, né? Com a dona serpente. Amados, não tem que dar conversa para serpente. Não, e o bichinho às vezes fica ali, né? Ela parece até que tem asa, que fica ali assim: ai, mas tu vai ficar quieto? Tu vai engolir isso? Olha só, olha o que estão falando, o que estão fazendo, né? Blá, 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 blá. E aí a gente, quantas vezes, amados, a dona serpente lança seta nos nossos ouvidos, né? E com toda razão, né? Tudo com razão. Não é verdade? Glória a Deus, porque Deus não é... A justiça de Deus não tem nada a ver com a nossa justiça. Senão ninguém de nós estaríamos aqui, queridos. Nós já está tudo fulminado. Não é verdade? Ó, acho que ficava só as fuligens lá, como é que é? Só as cinzas. E olha lá ainda. Às vezes é tão leve que o vento bate, ó. Mas louvado seja, bendito seja o nome do Senhor, amados. O Senhor está trazendo uma palavra de ânimo para muitos que estão olhando muito ao redor. Quando o inimigo nos ataca demais, às vezes na família, no trabalho, com enfermidades, e a gente fica assim, ó. A gente faz isso aqui, a gente se encolhe. E a gente começa a olhar para baixo, olhar aqui, olhar ali. Eleva os seus olhos para o alto. Elevo os meus olhos para os montes, para os locais altos, para os altos montes, né? Para o céu do céu, o mais alto possível, porque o nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra e todos os universos, não apenas este planeta, não apenas esse sistema solar. Amém. Eu creio. Glória a Deus. Soralarabasturacante. Talvez você está sendo muito apertado, muito humilhado. Uma coisa que eu aprendi: como eu fui humilhada nesta vida, misericórdia. E fiquei, como se diz, PhD em humilhação. Até um dia que eu aprendi que se eu passei por tanta humilhação, é porque tinha muito orgulho. E quanto mais humilhação passava, mais parece que se prepara para a próxima. E vinha um outro, e vinha outro. Até o dia que eu perguntei: Senhor, por que isso, Senhor? Porque como se diz, o teu orgulho é grande. É verdade. E a gente é tão cheio de razão. Meu Deus do céu. A gente não leva desaforo para casa, né? Eu aprendi que não devo levar desaforo para casa. Já perdoa na hora, já põe na cruz, não leva? Que os nossos ouvidos, amados, não é pinico do inimigo. Os nossos ouvidos são para poder ouvirmos, para nos alinharmos, sabe? Estar com eles, os ouvidos naturais, está alinhado com o nosso coração, para ouvir a voz do Senhor que fala ao nosso coração, queridos. Amém?
tomar uma aguinha. Dona Jael. Ela anda fazendo show, né? Toda quarta-feira, toda sexta. Quase roubou a ceia. Outro dia ela quis tomar a ceia, ver se pode. Faz favor, dona Cadela. Glória a Deus. Então, amados, às vezes, queridos, a gente ouve. Eu sempre fico pensando, quando eu vejo uma pessoa que já passou dos 80 anos, eu fico pensando, meu Deus, olha só, o pai da nossa irmã com 94 anos, eu sempre fico pensando, antes eu brincava e dizia, esse aí é da geração da Rainha Elizabeth. A nona quase 92. A nona quase 92, né? E eu sempre fico pensando, meu Deus, eu sempre gostei muito de história, então você ficava pensando, meu Deus, quanta história, quantas coisas, quantas evoluções, quantas guerras, quanta coisa uma pessoa que tem 90 e poucos anos passou, né? Conheceu, andou desde os bondes, de carroça, de bonde, de carro, de metrô, de avião, de trem-bala. Agora já estão até passeando aí, dando volta, como se diz, fazendo turismo como é que se diz, nos foguetes lá do Elon Musk, lá o multimilionário sul-africano, não é verdade? Bom, quantas coisas, amados, quantas coisas. Nós, nosso pouco tempo de idade, né, comparado com alguém de 90 anos, a gente já viu muita coisa. E eu sempre creio, segundo eu por mim próprio, que existe isso é coisa minha, tá? Que existe aqueles que são os testemunhas oculares da humanidade. Eu sempre penso isso. Eu sempre penso que Enoque é um desses testemunhas. Porque ele andava com Deus, né? E penso também que Elias também. Porque são os dois que não passaram pela morte física. E Enoque é muito antes. Enoque era, como se diz, era conterrâneo de Noé, daquele povo todo que nascia, que vivia há 900 e poucos anos, 600 e poucos anos. Imagina? Sim, eles eram como se diz, eles eram que nem nós aqui, um mora ali, outro mora lá, e sabia das histórias um dos outros, né? Eu fico pensando. E eu tenho essa impressão que existe aqueles que são as testemunhas, não é? Porque Deus é o justo juiz, né? Existe um tribunal de Deus que a gente vê às vezes quando a gente lê a palavra do Senhor perante o universo. Então eu creio que existe esses testemunhas oculares da humanidade, e talvez tenha até do universo, né? Não sei. Isso é, como dizia o pastor João Carlos, isso é só segundo eu por mim próprio, tá? Isso não é salvação coisa alguma. E nem sei, porque isso é coisa que veio ao meu coração, né? Talvez isso nem tenha nada a ver também. Mas eu tenho essa impressão. Eu lembro que um dia acho que eu falei isso para o pastor João, né? Ele não lembro o que ele respondeu. E em Atos 1 dos Apóstolos, amados, aqui nós lemos Isaías 49, onde Isaías falava da pessoa de Jesus, do Messias, né? De tudo. E hoje, e nós lendo aqui em Atos 1 dos Apóstolos, fala assim, queridos, fala da ascensão de Jesus. Aqui diz assim, Paulo falando,
Fiz o primeiro tratado, o Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Amados, é uma coisa muito importante, não apenas a gente fazer, mas ensinar aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Passar para o outro, sabe? Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Imagina, né, que o povo viu Jesus crucificado, mas o povo viu ele também ressuscitado. E as pessoas, eu lembro que, que ele não apareceu só para os discípulos, não. Tanto que ele entrou, né, entrava, comia com os discípulos, né, pedia comida, e todos que viram Jesus, que tiveram experiências de cura, também viram. Eu lembro que o pastor João fala que um dos primeiros, né, não o primeiro, mas um dos, foi o Pilatos. Imagina? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda bem que Deus dá os seus enquanto dorme. A gente costuma orar das 10 da noite, às vezes até a 1 e pouco da manhã. Aí outro dia, essa semana, enquanto alguém estava orando, tinha um som, um fundo musical de... assim. Aí outro dia acordei, eram uns 2 da manhã, 3, sei lá, eu com o telefone no ouvido, só eu na sala, né? Glória a Deus. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor dá os seus enquanto dorme. Então não tem problema. Pode cochilar, não tem problema. Glória a Deus. Foi muito alto. Foi o fim. Ai, vamos aqui. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Eles ainda continuavam com aquela mentalidade, né, como o Messias, como Davi, como rei, um rei humano, né? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai, que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Na época, os confins da terra para eles era tudo ali em volta, né? Imagina. E quando dizia isto, vendo-os eles, foi elevado às alturas. E uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, 2 arcanjos, 2 anjos, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. Então voltaram para Jerusalém
no monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: varões, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi o notório a todos os que habitaram em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chamou Alcedama, isto é, campo de sangue, porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro seu bispado. É necessário, pois que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até ao dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2. Aí você sabe que eles apresentaram José e Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Então, queridos, você sabe que eles tiraram sorte, fizeram o Nim e Tumim lá para esqueceram de consultar o Espírito Santo, né? E a gente só ouve desses aqui e nunca mais falam deles na Bíblia, né? Interessante, né? Mas Jesus, a caminho de Damasco, tinha escolhido Saulo, né? Que era o perseguidor, né? Imagina o pavor deles, né? Imagina um país aí onde tem muita perseguição aos cristãos. Aí tu imagina que a autoridade máxima lá se converte. Aqueles que vão realmente pensar: será mesmo? Não é verdade? Imagina naquela época, né? Mas, queridos, no capítulo 2 fala assim: a descida do Espírito Santo. Lembra que Jesus disse para eles: ficai em Jerusalém até que do alto sedes revestidos de poder. E cumprindo-se o dia de Pentecostes. Deus, amados, esse Pentecostes aqui era a festa bíblica lá, e todas as pessoas, todos os judeus de vários lugares do mundo iam a Jerusalém para a festa de Pentecostes. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Helena, ali embaixo eu acho que tem aquela foto gigante daqueles irmãos com o fogo.
eu acho que está aqui embaixo, um cartaz grande. E é muito interessante, né, que aqueles jovens estavam fazendo um teatro na época de Natal e foram cheios do Espírito Santo, e nas fotos aparece assim um fogo neles, né? Enquanto eu vou lendo aqui, ela acha ali. Achei. Achou já. Olha só. Tá vendo direitinho? Dá. Dá pra ver. A gente não vê, né? Mas as pessoas foram incendiadas. E eles acharam que tinha dado problema. E eles mandaram, acho que para a empresa analisar o filme, e o filme estava correto. Disseram assim, não, devia ter fogo por perto. Aí tiraram, tipo assim, como se tivesse algum fogo aqui no meio, tiraram foto daqui e pareceu as chamas. Mas não, as pessoas foram incendiadas e realmente existe um fogo do Espírito. Por isso que quando o Senhor diz que nós somos pedras vivas do altar dele, então toda pedra, todo altar tem o quê? Fogo. Né? Fogo, então, a sua oração, amados, ela tem poder. O teu louvor tem poder, né? Então não esqueça, não podemos deixar de orar ou deixar de louvar o Senhor. Às vezes a gente está numa guerra espiritual, a gente está meio agoniado, angustiado, bota um louvor lá e começa a orar em línguas, daqueles que são batizados com o Espírito Santo e tem o dom da oração em línguas, ou pega os salmos, né? Que eu sempre digo, o Salmo 18, eu sempre digo, Senhor, na angústia, assim como Davi orou, Senhor, eu faço, dos salmos de Davi, eu faço a minha oração. Amém? Então, línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Imagina só Deus mesmo, né? Pegar aquele povo, ser batizado com o Espírito Santo e eles começarem a falar nas línguas que aquele povo que estava na festa entendia. E o que será que eles falavam? Jesus é o Messias. Imagina, eles falavam palavras de salvação, né? E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Ou talvez um dizer assim, mas esses aí não são todos como se diz, pescadores? Não são os formados numa faculdade, né? Como é que eles estão falando dessas línguas todas? Eu só imagino a perplexidade daquele povo, né? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Pardos, medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros, romanos, tanto judeu como prosélitos. E aqui a gente conta, e cretenses, árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. A gente contou aqui 16 línguas. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, que quer isto dizer? Interessante, todos se maravilhavam e estavam suspensos. Será que eles estavam nos ares? Como é que diz aí na tua versão, Michele? Não estou cobrando. Não. Como é que diz aí na tua versão, irmão? E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros, que quer isto dizer? E outros zombando diziam,
estão cheios de mosto ou está tudo bêbado? E Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia, sendo 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima nos céus e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai essas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhes havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vos agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponhas os teus inimigos por escabelo dos teus pés, ou estrado dos teus pés. Saiba com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e o exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Oh, glória! E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, amados, segunda Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Esta era a doutrina dos apóstolos, amados. Comunhão, partiam o pão e oravam. Logo que eu me converti, quando eu vi aqui partia do pão, eu pensava que era assim. Eles se juntavam, aí cada um levava, eu tenho uma cebola, outro uma batata, outro uns grãos de arroz, é isso que eu achava que era. Mas isso também acontecia. Só que na realidade, aqui está, amados, a doutrina dos apóstolos. Eles se juntavam, estavam reunidos em comunhão e eles partiam o pão, né? Que Jesus disse. A doutrina dos apóstolos são as palavras de Jesus. Sim. Fazei isto em memória de mim, todas as vezes que estiverem reunidos em meu nome. Eles partiam o pão, eles faziam a ceia, né? Eles partilhavam do pão todas as vezes que estavam reunidos no nome de Jesus. Amém, queridos? Então, eu vou pedir para Michele fazer a oração e nós vamos fazer como Jesus ensinou os seus discípulos, no partir o pão. Vamos participar da ceia do Senhor. Amém? E podem dar a ceia para os irmãos, para as crianças, porque a ceia de Jesus não é dos homens. Amém? Amém, irmãos. Abram lá em 1 Coríntios 11. Eu vou ler aqui também para facilitar. Então, versículo 23. Pois isso é o que o próprio Senhor disse com relação à sua mesa e que eu antes já lhes havia transmitido. Que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e depois de haver agradecido a Deus, partiu e deu aos seus discípulos dizendo: tomem e comam. Isso é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso para se lembrarem de mim. De igual modo, ele tomou o cálice de vinho depois da ceia, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso em memória de mim, toda vez que o beber. Porque cada vez que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice, estão anunciando a mensagem da morte do Senhor, morte que ele sofreu por vocês. Façam isso até que ele venha. Portanto, se alguém comer esse pão e beber desse cálice do Senhor de maneira indigna, é culpado de pecado contra o corpo e o sangue do Senhor. É por isso que um homem e uma mulher devem examinar-se cuidadosamente a si mesmo, antes de comer o pão e beber do cálice. Porque se ele comer o pão e beber do cálice indignamente, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, está comendo e bebendo o julgamento de Deus sobre sua própria vida. É por isso que muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até já morreram. Entretanto, se examinássemos cuidadosamente a nós mesmos, não precisaríamos ser julgados e punidos. Irmãos, essa palavra é tão tremenda.
E hoje eu quero me ater aqui no versículo 30. É por isso que muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até já morreram. Por isso que? Qual é essa razão? O que está por trás aqui deste é por isso? Porque se comermos o pão e bebemos do cálice indignamente. E infelizmente, irmãos, a igreja como um todo não sabe fazer a Santa Ceia. A igreja como um todo transformou a Santa Ceia num ritual. Num momento de estar lá, fecha os olhos, imagina sei lá o quê, e come aquele pão, e bebe do suco ou do vinho, dependendo de como que a congregação faça. Outras igrejas ainda é só uma hóstia, e o único que toma o vinho é o padre. Quem é que está fazendo em memória do Senhor? Essa é a direção. Fazei em memória de mim. Mas é fazer em memória examinando-se. E nesse examinar, irmãos, está colocar a vida no altar do Senhor. Está em analisar, em fazer essa análise íntima, pessoal. Se nós nos julgássemos, não precisaríamos ser julgados. Está escrito, eu acabei de ler. Então feche teus olhos nesse momento. E não olha para mim, não olha para qualquer outra pessoa. Olha para ti, para dentro de ti. E encontre em ti todas as tuas falhas. Encontre em ti todas as brechas que constantemente tu dá. Aqueles pecados recorrentes. Olha para dentro de ti e vê que tu e eu somos a causa da morte de Jesus Cristo. Nós somos a causa. Aquela cruz, agora olha para a cruz e enxerga Jesus naquela cruz. É isso que é fazer em memória dele. É isso que é cear em memória do Senhor. Olhando para aquela cruz e vendo que foram os meus pecados e os teus pecados que levaram Jesus a um sofrimento tão grande. Nós nunca conseguiremos compreender o tamanho do amor de Deus por pessoas que não valiam a pena. O teu lugar e o meu lugar era no inferno, era naquela cruz. Mas o Senhor nos amou com um amor tão grande, de tal maneira, que Jesus se entregou, como Ele mesmo diz. Eu entreguei. Jesus se entregou por ti, por mim, por todos aqueles que nele creem. Apesar de tudo, apesar das nossas falhas, apesar da estultice, da burrice, da torpeza, apesar de tudo isso, o amor do Senhor foi o filtro que fez com que Ele enxergasse em cada um de nós uma razão para enfrentar aquela cruz, para realiançar aqueles que haviam nascido com o propósito de ser filho de Deus, mas que haviam se desviado já na primeira oportunidade, lá no Éden, como a pastora falou antes. Irmãos, não deem conversa para a serpente. Olha para a cruz. Olha para a cruz. Pede perdão ao Senhor pelos teus pecados recorrentes, pela tua estultice, pela tua torpeza. Peça perdão ao Senhor pela dureza do teu coração, pela teimosia,
Senhor, nós te pedimos perdão nessa noite por todos os pecados que cometemos contra ti, Senhor, contra a tua santidade. Sejam pecados só na nossa mente, sejam pecados enraizados em nosso coração, sejam pecados contra o nosso corpo, sejam pecados contra outras pessoas, Senhor. Perdoa-nos, sejam pecados que nós conscientemente tenhamos praticado, ou sejam aqueles que sequer nos demos conta, Senhor. Mas perdoa-nos, por favor. Perdoa-nos, Senhor, e livra-nos dessa natureza pecaminosa, Senhor. Importa que nós venhamos a diminuir, para que o Senhor cresça em nossas vidas. E nessa noite, Senhor, nós apresentamos a Ti esse pão e esse suco. E a Tua palavra diz que verdadeiramente é o Teu sangue e verdadeiramente é a Tua carne. Então, verdadeiramente, Senhor, ao tomar essa Santa Ceia, nós estamos entrando numa comunhão de tal nível com a verdadeira carne de Jesus Cristo de Nazaré e com o verdadeiro sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Assume, Senhor, todo o trono que há em nosso coração e assenta-te sobre esse trono. Transforma as nossas vidas, a tua imagem, a tua semelhança, para que nós venhamos a glorificar o teu nome sem precisar sequer abrir a boca. Que as pessoas possam olhar para nós e ver o grande Deus, o grande eu sou que habita em nossas vidas. Nós queremos renovar nossa aliança contigo nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. E pedimos a Ti que opere no profundo do nosso ser nessa noite, Senhor. No profundo do nosso ser. Se alguém está enfermo, que seja curado ao comer dessa carne imaculada. Se alguém está com alguma deficiência imunológica ou de vitaminas, ou seja lá do que for no seu organismo, que ao beber do teu sangue, Jesus, o teu DNA venha sobre cada um, Pai, em nome de Jesus. Oxe cantará, oxe barras. Oxe cantará tabarraia tu comas, tu te cai. Segura o corpo de Jesus em tuas mãos. Shebadaka totarika tabarrasu. Shekantaralahasturi ebaras. Shekantaralahastu kotibarakantoriastu. E agora come da carne de Jesus. Desprezado, nele não fizemos tais ele levou sobre si as nossas dores. E agora beba do sangue do Cordeiro Imaculado. Pensávamos todos os próprios pecados que o levavam a mim, mas foi por mim e por ti. Obrigada pelas curas, Senhor. Obrigada pela salvação. Obrigada pelo renovo de aliança, Senhor. Obrigada, Pai, por trazer para as nossas vidas o teu DNA, o DNA de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Suas chagas da cura, suas pisaduras, somos sarados, porque Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si
somos sua porção, sua satisfação. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. E nós olhávamos para ele, pensávamos que eram seus próprios pecados que o levavam ali. Mas foi por mim, Foi por mim, e por ti. por ti. Glória a Deus. Tora larabarrela sinarna suriadrimas. Senhor, eu apresento todos os anseios, os pedidos de oração, Senhor, que cada um tem feito, tem clamado na sua casa, Senhor, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, Senhor. Toma teu lugar de honra nas nossas vidas, Senhor. Vem com a tua luz e coloca, Senhor, tudo em ordem. Tu tens total liberdade no nosso meio, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa os teus filhos, abençoa os aniversariantes, abençoa aqueles que têm, Senhor, ainda pai em idade avançada, Senhor. Que todos venham ser, Senhor, cheios do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Boa noite a todos. Fiquem todos na paz do Senhor e tenham um fim de semana abençoado no nome de Jesus. E até amanhã de manhã. A paz.